Se você assistiu a nossa última aula de sinapse, deve estar esperando para saber o que são os neurotransmissores e como eles funcionam. Como comentado, os neurotransmissores são sinalizadores químicos liberados por um neurônio pré-sináptico, que se ligam aos seus respectivos receptores na membrana do neurônio pós-sináptico. Se você não viu essa aula, clique aqui embaixo para assisti-la primeiro. Agora vamos começar, mas antes, vamos entender melhor como a corrente passa pelo neurônio. A célula apresenta um potencial de repouso que varia entre menos 70 e menos 80 mV. Esse potencial é determinado primariamente pelo gradiente de concentração do potássio e pela permeabilidade da célula em repouso ao sódio, ao potássio e ao cloro. Uma mudança tanto no gradiente de concentração do potássio quanto nas permeabilidades iônicas altera o potencial da membrana. Por exemplo, em repouso, a membrana celular do neurônio é bem pouco permeável ao sódio. Entretanto, se a membrana subitamente aumenta sua permeabilidade ao sódio, este entra na célula, a favor do seu gradiente de concentração. A adição do sódio positivo despolariza a membrana e gera um sinal elétrico. Mas é importante saber que a mudança do potencial de menos 70 mV para mais 30 mV não significa que os gradientes de concentração dos íons se invertam. Por exemplo, para mudar o potencial da membrana em 100 mV, apenas 1 de cada 100.000 íons potássio precisa entrar ou sair da célula. Isso é tão pequeno que, apesar do potencial da membrana ter sido alterado em 100 mV, a concentração de potássio dentro da célula permanece inalterada. Podemos comparar com um grão de areia no seu olho. Existem tantos grãos de areia na praia que a perda de um grão seria insignificante, assim como o movimento de um potássio através da membrana não altera de forma significativa a concentração de potássio. Entretanto, o sinal elétrico criado tem um efeito significativo, assim como esse grão de areia no seu olho causa um desconforto significante. A membrana apresenta diversos canais que permitem o controle da sua permeabilidade. Esses canais são denominados de acordo com os principais íons que passam por ele, como os canais de sódio, canais de potássio, canais de cálcio e os canais de cloro. Os canais podem ser controlados de diversas maneiras. Pode ser mecanicamente e só abrir em resposta a forças físicas. Podem ser controlados por ligantes que necessitam ligar com um íon para permitir a passagem de outro, ou controlados por voltagem, que respondem a mudanças no potencial da membrana. A velocidade com que esses canais se abrem também difere. Os canais de sódio e potássio são ativados pela despolarização celular, mas os canais de sódio se abrem muito mais rápido. O resultado é o fluxo inicial de sódio seguido por um fluxo de potássio. De acordo com o gradiente de concentração, que dita que o íon deve passar do lado mais concentrado para o menos concentrado, os íons de sódio, cloro e cálcio fluem para dentro da célula, enquanto o potássio para fora. Para um estímulo ser bem sucedido, ele precisa passar do limiar, e então o chamamos de potencial de ação. Esse potencial de ação é muitas vezes chamado de fenômeno tudo ou nada, pois ou ocorre como despolarização máxima se o estímulo atingir o limiar, ou não ocorre. Nessa imagem podemos ver o que acontece quando o estímulo é supralimiar, ou seja, maior que o limiar. Esse estímulo supralimiar inicia a despolarização. E à medida que a célula despolariza, canais de sódio, controlados por voltagem, se abrem. Como o sódio é mais concentrado fora da célula e como o potencial da membrana é negativo dentro da célula, ele atrai esses íons de carga positiva, e então o sódio flui para dentro. A adição de carga positiva ao interior da célula despolariza a membrana, tornando-a cada vez mais positiva, e o potencial da membrana se move em direção ao potencial de equilíbrio do sódio, de mais 60 mV. Mas antes de o potencial ser atingido, os canais de sódio se fecham. A permeabilidade ao sódio cai e o potencial de ação atinge seu pico em mais 30 mV. Somente então os canais de potássio terminam de abrir e os gradientes favorecem a sua saída, tornando o potencial mais negativo e levando a célula ao seu potencial de repouso. No entanto, como esses canais são bem lentos, eles continuam abertos mesmo depois de atingir os menos 70 mV, e os íons K+ continuam escapando, diminuindo o potencial até menos 90 mV. Quando os canais finalmente se fecham, ocorre retenção do K+ e vazamento de sódio para dentro, elevando o potencial de volta a menos 70 mV. Eu vou deixar mais este gráfico para vocês compararem novamente todas as informações passadas.
Vamos pensar agora. O que acontece se o estímulo for muito maior do que o limiar? O resultado será mais intenso? E se, por exemplo, alguém pressionar no seu braço um objeto pontudo? Sinais passarão pelos neurônios sensitivos. Mas e se a pressão for aumentando? Você acha que isso vai gerar um aumento no estímulo? Bem, como foi dito, o potencial de ação segue a lei do tudo ou nada. Ou o estímulo é forte o suficiente para disparar ou nada acontece. Mas por que a gente sente diferentes intensidades da dor? Então, na verdade o que acontece é um aumento na quantidade de potenciais de ação iniciados. Veja no gráfico a seguir a representação do potencial de ação em repetição em vez de aumentado. Vamos parar por aqui. A liberação do neurotransmissor pelo axônio do neurônio deixaremos para uma aula só. Ficou alguma dúvida sobre o potencial de ação? Escreve pra gente. Vejo vocês na próxima aula.